Pense na seguinte situação. E, infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. É perfeitamente possível passar a vida escolar inteira tirando nota 10, sendo o orgulho da turma, recebendo elogios e, na hora de um teste real, descobrir que não se aprendeu absolutamente nada. Dá um nó na cabeça tentar entender como isso acontece, né? Com certeza. É um paradoxo completo. E a gente cresce com aquela crença inabalável de que a nota na prova é a medida definitiva de inteligência, sabe? Mas e se essa nota for só uma ilusão? Exato, uma ilusão de ótica validada por um sistema focado em decoreba. É por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai dissecar exatamente esse paradoxo. Para quem está nos acompanhando, nós vamos explorar as ideias fascinantes do professor Pierluigi Piazzi, o famoso Prof. Pier. Um material brilhante, diga-se de passagem. Muito brilhante. Nosso foco principal vai ser o livro Ensinando Inteligência, que é subtitulado como O Manual de Instruções do Cérebro, mas a gente também vai cruzar com ideias do Aprendendo Inteligência e do Inteligência em Concursos. E eu estou muito animada para essa nossa missão de hoje. E a nossa missão é justamente extrair e estruturar a conversa ao redor das 3 teorias de inteligência mais importantes apresentadas em todo esse acervo. Vamos decodificar esse manual de instruções para quem nos escuta. Isso aí, porque a ideia central do Prof. Pierre muda tudo. Ele mostra que a inteligência não é um dom fixo, não é algo que a pessoa já nasce tendo ou não tendo, é algo que se constrói, né, Sam? Perfeito. O tom do trabalho dele é muito claro sobre isso. A inteligência é uma estrutura física e lógica. É uma rede que precisa ser construída dia após dia com métodos muito específicos e muitas vezes desconfortáveis. Bom, então vamos desempacotar isso. O ponto de partida para essa reconstrução do conceito de inteligência é olhar para a biologia pura. A nossa primeira parada é a teoria da neuroplasticidade computacional. O nome assusta um pouco, mas a lógica por trás é fascinante. O que me chamou muita atenção visualmente nas fontes são os diagramas. Tem diagramas detalhados de neurônios, de axônios, dendritos, vesículas sinápticas, até a bainha de mielina ganha um destaque imenso. O cérebro não é tratado como um repositório místico, sabe? Não mesmo. Ele é visto quase como a planta de um circuito elétrico. E a análise que a gente precisa fazer aqui propõe uma visão estrutural da inteligência. O cérebro não é um balde vazio onde o professor vai lá e despeja a matéria. Tipo um pendrive que você só joga o arquivo dentro. Exatamente, não é um pendrive. É uma rede de hardware em constante expansão. O que é fascinante aqui é a comparação visual no material entre as redes neurais e as portas lógicas de um computador. Sim, aquela parte dos inputs binários, de 0 e 1. Achei incrível como o material mostra a matemática acontecendo ali nas sinapses. É uma matemática de frações de segundo. O material mostra que cada sinapse tem pesos. Se os sinais que chegam somam um valor que ultrapassa o limiar, o neurônio dispara. Tem até aquele exemplo numérico lá, né? Se você tem inputs de 4 e 9, a soma é 13. 13 é maior que 9, que seria o limiar, então a porta lógica abre e o neurônio dispara. Isso. E se o estímulo for fraco, tipo 4 mais 4 dando 8, fica abaixo do limiar de 9 e o sinal simplesmente morre. A porta não abre. A inteligência cresce fisicamente quando esses limiares de sinapse são ultrapassados de propósito, exatamente como circuitos lógicos. Ou seja, exige esforço. E falando do lado biológico, tem aquele gráfico impressionante sobre a curva de crescimento das conexões cerebrais logo depois que a gente nasce. Os números são absurdos. O gráfico mostra picos de mais 260% nos primeiros meses, depois 175% e saltos menores ao longo da infância. A gente já nasce com um hardware cru, mas as conexões explodem, né? Explodem. E a complexidade dessa rede vai depender totalmente dos estímulos que forçam esses disparos. E a bainha de mielina entra aí como o isolamento de borracha de um fio. Quanto mais você força a via neural, mais mielina envolve o axônio e mais rápido seu cérebro processa a informação. Mas aí vem o grande problema, e aqui é que fica realmente interessante. Se a gente tem esse hardware maravilhoso que se expande, o que a gente está fazendo de errado nas escolas? Isso leva a gente direto para a segunda grande premissa, que é a teoria do estudo ativo e solitário.
que é onde a ilusão desmorona. Desmorona totalmente. Tem uma história real relatada nas fontes, um e-mail de agradecimento de uma aluna chamada Paula, lá de Salvador, na Bahia, que ilustra isso perfeitamente. Essa carta da Paula é crucial para entender a mecânica do aprendizado. O que ela conta ali? A Paula relata que sempre foi a melhor aluna da sala. Tirava nota 10 em tudo, o orgulho da família. Só que aí ela sofreu o que ela chamou de um fracasso vergonhoso. Quando ela tentou o vestibular. Isso. Ela tentou entrar em Direito na Universidade Federal da Bahia e na do Estado da Bahia, exames super concorridos, e foi reprovada. Ela diz que só depois de ler o livro do Prof. Pierre é que ela descobriu que estudava errado a vida toda. Ela percebeu que nunca tinha aprendido de fato. É brutal ler um relato desses porque reflete milhões de pessoas. E isso se conecta diretamente com um recurso visual muito importante do material, que é o gráfico da porcentagem do fazer. Aquele gráfico me chocou, porque ele mostra onde o esforço cerebral realmente acontece. Exato. O gráfico deixa claro que a porcentagem de ação do cérebro, do esforço cognitivo do aluno, é mínima durante a aula. Quase nula, praticamente. Quase nula. O aluno está só assistindo. O ápice do fazer cerebral acontece durante o estudo solitário. A conclusão é implacável. A aula serve para entender. O professor está ali mastigando a informação, mas o estudo solitário, em casa, focado e de preferência com um lápis na mão, é onde a inteligência é de fato forjada. É onde a porta lógica do neurônio é forçada a abrir. Mas aí entra uma imagem satírica nas fontes, que é um soco no estômago do sistema educacional. A imagem do professor vestido de palhaço. Na frente de uma lousa, né? Sim, na lousa está escrito, faça tarefa e ganhe nota. Esse desenho ilustra o que a gente pode chamar de a ilusão do sistema. O sistema recompensa quem nos escuta desde criança por fazer tarefas mecânicas em troca de nota. Você entrega o papel copiado e ganha o seu 10. Uma falsa ilusão de inteligência. A pessoa finge que aprende, o professor finge que ensina. Foi exatamente essa ilusão de competência que causou a queda da Paula no vestibular. A memória de curto prazo salva na prova do colégio, mas falha miseravelmente num teste de alta exigência. O que destrói o mito do gênio que nunca estuda em casa. Se a pessoa não estuda sozinha, ela não está criando mielina. Mas isso levanta a grande pergunta. Se a inteligência é uma rede física, que foi a nossa primeira teoria, e se ela se desenvolve estudando sozinho, a segunda teoria, como exatamente a gente deve treinar esse cérebro em casa? Essa é a chave de ouro. E nos leva à terceira teoria, a teoria da estruturação lógica e evolutiva. Como a gente faz esse treinamento mental na prática? Porque não é só sentar e ler um livro passivamente. O material tem uma presença muito forte de elementos lógicos e matemáticos. Fica óbvio que o cérebro humano precisa de uma ginástica mental bem estruturada. E o material justifica isso olhando para a nossa evolução. Tem uma sequência de crânios lá ilustrando a evolução do chimpanzé até o humano moderno. Aquela transição do Pan para o Homo sapiens. Exato. O córtex pré-frontal se expandiu ao longo de milhões de anos, não para a gente decorar capitais de países, mas para resolver problemas complexos para sobreviver. Nós somos máquinas de solucionar problemas. E é por isso que tem tantos quebra-cabeças visuais espalhados nas fontes, né? Aquelas matrizes lógicas com estrelas, quadrados, círculos, onde falta uma peça. Esses desafios não são só brincadeira. Encontrar a lógica oculta ali é o peso de academia para o cérebro. É o que força o raciocínio a criar novas conexões. E o material traz isso para o mundo moderno de um jeito muito legal. Ele fala muito sobre o pensamento algorítmico, a programação, mostra a janela da função C do Excel, aquela lógica de verifica se uma condição foi satisfeita. Sim, o raciocínio condicional. Se a condição for verdadeira, faz A, se for falsa, faz B. A programação binária não permite blefe. Ou funciona ou não funciona. E tem também a calculadora do Windows no modo programador, mostrando as bases binária, hexadecimal, octal, treinar lógica pura, aprender uma linguagem de programação ou matemática pesada é a verdadeira musculação cognitiva. E o mais interessante é que, embora use o Excel e a programação como exemplos modernos,
O material conecta essa exigência lógica com a fundação clássica do ensino. Tem a imagem clássica do trivium e do quadrivium. Lógica, retórica e gramática de um lado. Aritmética, geometria, música e astronomia do outro. Isso mesmo. As bases da educação clássica já entendiam empiricamente o que a neurociência prova hoje. O foco estrutural na lógica. Você precisa treinar a lógica para pensar sem falácias antes de tentar debater ideias soltas. A ferramenta mudou da gramática latina para o código de computador, mas o peso no cérebro é o mesmo. Mas olha, tem um detalhe que não podemos esquecer. Se a pessoa passar horas resolvendo algoritmos e matrizes lógicas, ela precisa consolidar isso. Ah, o momento da fixação? Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente chega na imagem do relógio do ciclo circadiano que aparece nas fontes. Sim, o treinamento lógico pesado precisa de algo muito básico para virar inteligência de verdade. Precisa de sono adequado. A mente marca as vias neurais que foram usadas durante aquele estudo solitário e focado. Mas a obra física, a fixação dessa rede com mielina, acontece única e exclusivamente enquanto a pessoa dorme. Ou seja, virar à noite estubando para a prova do dia seguinte é um suicídio cognitivo. Total. O cérebro descarta informação e reseta os limiares de disparo dos neurônios. Sem o sono ininterrupto, todo o esforço solitário é perdido a longo prazo. Então, para a gente fazer um resumo de tudo isso para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gente precisa mudar completamente a nossa abordagem. Primeiro, vimos a teoria da neuroplasticidade computacional. A inteligência é uma rede neural física que funciona com a lógica de um computador, criando caminhos quando forçada. Segundo, a dura verdade de que só se aprende estudando sozinho e de forma ativa. A sala de aula é para entender, a escrivaninha solitária é para aprender. A teoria do estudo ativo e solitário. E, por fim, vimos que a nutrição dessa rede precisa vir de pura lógica. A teoria da estruturação lógica evolutiva nos mostra que precisamos de desafios rigorosos e de uma boa noite de sono, em vez de apenas memorizar textos para uma prova. É uma desconstrução do que a sociedade chama de bom aluno. O bom aluno, muitas vezes, é só um bom repetidor. Mas para fechar essa nossa análise, o material traz uma metáfora visual muito poderosa que a gente ainda não discutiu. Qual seria? É a imagem de marinheiros tentando desesperadamente fechar uma pequena escotilha de um navio que já está inundando. E logo ao lado, a imagem clássica do Titanic prestes a bater naquele iceberg colossal na escuridão. Nossa, uma imagem de desastre iminente. Total. Fica a provocação para quem nos escuta refletir em casa. Nós, como estudantes ao longo da vida, e como uma sociedade que supostamente valoriza a educação, estamos apenas gastando energia fechando pequenas escotilhas enquanto o navio afunda na superficialidade. Focando só em tirar a nota 10 no fim do bimestre. Exato. Será que o nosso sistema atual de estudar desesperadamente para a prova, de acumular certificados sem raciocínio lógico real, é o grande iceberg que vai afundar o verdadeiro potencial do cérebro humano? É uma imagem que deixa a gente desconfortável, mas é um desconforto super necessário. Mostra que o abismo entre parecer inteligente por causa de uma nota e ser de fato inteligente é enorme. E depende só de nós construirmos as nossas próprias redes neurais, solitariamente. Sem atalhos. Bom, foi um debate incrível. Espero que quem acompanhou até aqui comece a usar esse manual de instruções do próprio cérebro hoje mesmo para valer. Foi ótimo compartilhar essas descobertas. O prazer foi meu, um mergulho realmente essencial. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!